Um milionário partiu em viagem, acreditando que tinha tudo sob controle. Ao seu lado, levava apenas alguém que, em sua visão, serviria para carregar sacolas. Mas em Paris, diante de uma situação inesperada, uma revelação mudou completamente o rumo dos acontecimentos. O que parecia apenas mais uma viagem de negócios se transformou em algo que ninguém poderia prever. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Eduardo Santana ajustou o punho da camisa francesa e verificou mais uma vez o Patek Philippe no pulso. 7 da manhã em ponto. A pontualidade era uma das poucas virtudes que exigia de si mesmo e de todos ao seu redor. Aos 42 anos, havia construído um império que se estendia por 3 continentes. E cada segundo valia milhões. Senhor Santana. A voz hesitante da nova secretária o irritou antes mesmo de ela terminar a frase. 3 semanas no cargo e ainda tremia como folha ao vento. O que foi, Carla? É sobre a viagem para Paris, senhor. A senhora Helena teve uma crise de apendicite durante a madrugada. Está internada no Hospital Albert Einstein. Eduardo parou de digitar no notebook e ergueu os olhos, estreitando-os. Helena Monteiro era sua assistente pessoal há 8 anos. Conhecia cada um de seus hábitos, sabia exatamente como ele gostava que as coisas fossem organizadas, falava 3 idiomas fluentemente. Era, acima de tudo, previsível e eficiente. E quando ela terá alta? Os médicos disseram que precisará de pelo menos 2 semanas de repouso, senhor. 2 semanas. Eduardo massageou as têmporas. A viagem para Paris estava marcada para o dia seguinte. Reuniões com os maiores estilistas da França, negociações que poderiam render contratos milionários para sua rede de lojas de luxo. Não era algo que pudesse ser adiado. Preciso de alguém para me acompanhar, alguém que saiba se comportar em ambiente internacional. Carla engoliu em seco. Aos 25 anos, mal conseguia organizar a própria mesa, quanto mais acompanhar um dos homens mais poderosos do país numa viagem de negócios. Eu poderia... Não. A resposta foi seca, definitiva. Eduardo já havia passado por 3 secretárias naquele ano. Não pretendia arriscar a 4ª numa viagem tão importante. Seus olhos percorreram o escritório, como se a solução fosse materializar-se do nada. Foi então que a viu. Marina Silva estava na área externa, organizando alguns documentos na mesa de Helena. 30 anos, morena, sempre impecavelmente vestida com o uniforme discreto da equipe de apoio doméstico. Trabalhava na mansão há 2 anos como governanta, mas Eduardo mal registrava sua presença. Para ele era apenas mais uma funcionária que mantinha sua casa em ordem. A governanta, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Senhor, Marina, chame-a aqui. Carla obedeceu prontamente, aliviada por não ser mais o foco da atenção do patrão. Minutos depois, Marina entrou no escritório com passos medidos, as mãos cruzadas à frente do corpo. Eduardo a estudou por alguns segundos, como se a visse pela primeira vez. Marina, correto? Sim, senhor Santana. A voz dela era calma, controlada. Eduardo notou que ela o fitava diretamente nos olhos, sem a subserviência excessiva que esperava dos funcionários. Preciso viajar para Paris amanhã. Helena está doente, você me acompanhará. Não foi um convite, foi uma ordem. Marina piscou uma vez, processando a informação. Paris, a cidade que habitava seus sonhos há mais de uma década. Entendi, senhor. Posso perguntar qual seria minha função durante a viagem? Eduardo apoiou-se na cadeira de couro, um sorriso frio brincando no canto da boca. Simples. Vou te levar apenas para carregar as sacolas. Nada além disso. Preciso de alguém para garantir que minhas compras cheguem intactas ao hotel, que não se percam etiquetas, que tudo esteja organizado. É trabalho braçal, mas imagino que seja do seu nível. O tom condescendente ecoou pelo escritório. Marina sentiu uma pontada no peito, mas manteve a expressão serena. Certamente, senhor Santana. Quando partimos? Amanhã às 6 da manhã. O jato estará pronto. 4 dias em Paris. Nada de turismo, nada de passeios. Você estará lá para trabalhar. E espero silêncio absoluto durante todo o processo. Não preciso de opiniões ou comentários desnecessários. Marina assentiu. Por dentro, seu coração acelerou. Paris.
Finalmente, Paris. Alguma dúvida? Nenhuma, senhor. Ótimo. Pode se retirar. E Marina? Ela parou junto à porta. Espero que tenha roupas adequadas para o ambiente internacional. Não posso me dar ao luxo de parecer mal acompanhado. Quando Marina saiu, Eduardo voltou sua atenção para o notebook. Para ele, o problema estava resolvido. Havia encontrado alguém para carregar suas compras, nada mais. Não imaginava que, naquele exato momento, acabara de dar o primeiro passo para a maior reviravolta de sua vida. Marina desceu até seu quarto nos fundos da mansão, o coração ainda acelerado. Abriu o armário e contemplou suas roupas simples, mas bem cuidadas. No fundo, numa pequena caixa, guardava alguns livros em francês e um caderno repleto de anotações. Paris, sussurrou para si mesma, permitindo-se um sorriso. Eduardo Santana não fazia ideia do que o aguardava. Marina fechou a porta do quarto e encostou-se nela por um momento, processando o que acabara de acontecer. Paris. Depois de tantos anos sonhando, finalmente pisaria na cidade que conhecia apenas através de livros, filmes e das histórias de Madame Dubois. Caminhou até a cômoda e retirou de uma gaveta pequena um caderno gasto pelo tempo. As páginas amareladas continham listas de vocabulário, expressões idiomáticas e pequenas redações escritas em francês. Ao lado, uma fotografia desbotada mostrava uma senhora elegante de cabelos grisalhos sorrindo diante da Torre Eiffel. Madame Dubois havia chegado a Campos do Jordão quando Marina tinha 15 anos. A francesa se mudara para o Brasil após ficar viúva, buscando uma vida mais simples no interior paulista. Oferecia aulas particulares de idioma para sustentar-se, e Marina, então, uma adolescente filha de empregada doméstica, conseguira um trabalho de meio período na casa da professora, em troca das lições. Durante 5 anos, 2 vezes por semana, Marina mergulhara no universo francês. Madame Dubois não ensinava apenas a língua, compartilhava histórias sobre Paris, explicava nuances culturais, corrigia não apenas a gramática, mas o sotaque. Era exigente, meticulosa, e via em Marina um talento genuíno. Minha querida, costumava dizer, você não está aprendendo francês. Você está descobrindo uma parte de si mesma que sempre esteve lá. Marina sorriu com a lembrança e abriu o caderno na última página. Lá estava o endereço de Madame Dubois em Paris, para onde havia retornado 3 anos antes. Elas mantinham correspondência esporádica e a professora sempre insistia. Quando vier a Paris, deve vir me ver. O som de passos no corredor a trouxe de volta à realidade. Guardou rapidamente o caderno e dirigiu-se ao armário. Eduardo Santana havia deixado claro que esperava discrição absoluta e roupas adequadas. Marina examinou suas opções. Algumas blusas sociais, 2 calças escuras de boa qualidade, um blazer preto que comprara numa promoção, sapatos confortáveis, mas elegantes. Não era o guarda-roupa de uma socialite, mas estava longe de ser inadequado. Marina sempre se orgulhara de sua aparência cuidada, mesmo com recursos limitados. Sabia combinar peças, valorizar o que tinha, manter-se sempre impecável. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Marina, é a Carla. Marina abriu a porta e encontrou a secretária com uma expressão nervosa no rosto. O senhor Santana pediu para te entregar isto. Carla estendeu um envelope grosso. São os documentos da viagem e algumas instruções. Marina pegou o envelope e o abriu. Bilhete de avião primeira classe, voucher de hotel, uma lista detalhada com horários e endereços das lojas que visitariam e uma folha com instruções escritas à mão pela própria letra de Eduardo. Comportamento exemplar em todos os ambientes. Discrição absoluta. Não se dirigir aos clientes ou fornecedores a menos que solicitado. Manter distância adequada durante reuniões. Responsabilizar-se pelo transporte e organização de todas as compras. Marina dobrou o papel e o guardou. Carla, posso fazer uma pergunta? A secretária assentiu, curiosa. O senhor Santana já levou outros funcionários em viagens internacionais? Sempre a dona Helena. É a primeira vez que escolhe outra pessoa. Carla hesitou. Marina, ele pode parecer difícil, mas é justo. Se fizer o trabalho bem feito, ele reconhece.
Marina agradeceu e fechou a porta. Voltou ao armário e começou a separar as roupas para a viagem. 4 dias em Paris. 4 dias carregando sacolas, permanecendo em silêncio, sendo tratada como mobiliário. Mas também 4 dias na cidade dos seus sonhos, respirando o ar que Madame Dubois tanto amava descrever. Enquanto dobrava cuidadosamente uma blusa, Marina permitiu-se pensar no que realmente significava aquela oportunidade. Eduardo Santana a via apenas como uma funcionária conveniente, alguém descartável, que resolveria um problema momentâneo. Não fazia ideia de que ela compreendia cada palavra que ele falava ao telefone com os fornecedores franceses, de que conhecia a história por trás de cada marca que ele representava, de que sonhava com Paris desde antes mesmo de saber que um dia trabalharia para ele. Vamos ver o que Paris nos reserva, murmurou fechando a mala. No andar superior, Eduardo terminava uma ligação internacional e se preparava para mais uma noite de trabalho. A viagem para Paris era crucial para a expansão de seus negócios na Europa. Não podia haver margem para erros. Pegou o telefone e discou para Helena no hospital. Como está se sentindo? Melhor, Sr. Santana, sinto muito pelo inconveniente. O importante é sua recuperação. Estou levando a governanta para me ajudar com as compras. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, ela é competente, senhor. Sempre muito organizada. Eduardo assentiu, satisfeito com a confirmação. Era exatamente o que precisava. Alguém competente e invisível. Desligou o telefone sem imaginar que, em poucas horas, sua percepção sobre a governanta invisível seria completamente transformada. O aeroporto de Congonhas ainda estava envolto na penumbra do amanhecer, quando o Mercedes preto de Eduardo estacionou ao lado do hangar privativo. Marina desceu do banco traseiro carregando uma mala discreta e uma bolsa pequena, contrastando com as 3 malas de grife que o motorista retirava do porta-malas. Eduardo já estava no hangar, ao telefone, gesticulando enquanto falava em inglês com alguém em Nova York. Vestia um terno impecável e carregava apenas uma pasta executiva de couro italiano. Ao ver Marina se aproximar, fez um gesto rápido para que ela esperasse. I need those contracts signed before I land in Paris, disse, finalizando a ligação com a autoridade. Marina permaneceu a alguns metros de distância, observando discretamente o jato particular. Era um Gulfstream G650, elegante e imponente. Nunca havia voado numa aeronave daquele porte, mas manteve a expressão serena, como se fosse rotina. Marina. Eduardo guardou o celular e caminhou em sua direção. Espero que esteja preparada para uma viagem longa. Não tolero atrasos ou complicações. Certamente, Sr. Santana. Ele a estudou rapidamente dos pés à cabeça. Marina usava uma calça preta bem cortada, blusa branca discreta e o blazer preto. Os cabelos estavam presos num coque baixo. A maquiagem era sutil, mas impecável. Eduardo assentiu, aprovando a apresentação. Vamos embarcar. Temos 11 horas de voo pela frente. O interior do jato superou todas as expectativas que Marina tentara não nutrir. Couro creme, madeira nobre, poltronas que mais pareciam poltronas de cinema de luxo. Eduardo dirigiu-se diretamente para uma das primeiras poltronas, instalou-se confortavelmente e abriu o notebook. Marina hesitou por um momento, sem saber onde deveria sentar-se. Ali. Eduardo apontou para uma poltrona alguns metros atrás, sem levantar os olhos da tela. Espero que seja uma companhia silenciosa. Tenho muito trabalho a fazer. Marina acomodou-se na poltrona indicada e afivelou o cinto. Pela janela, observou a movimentação da pista enquanto a aeronave se preparava para a decolagem. Seu coração acelerou novamente. Paris estava cada vez mais próxima. Durante a primeira hora de voo, Eduardo alternou entre ligações telefônicas em inglês e trabalho no notebook. Marina permaneceu em silêncio, folheando discretamente uma revista que encontrou no bolso lateral da poltrona. Quando o comissário serviu café e croissants frescos, ela agradeceu em voz baixa e continuou discreta. Foi durante a segunda ligação que Eduardo começou a tentar falar francês. Bonjour, Monsieur Laurent. Ici Eduardo. Comment allez... Nous pouvons... Meeting. Demain? Marina ergueu discretamente os olhos da revista. O francês de Eduardo era sofrível, misturava tempos verbais, usava palavras em inglês no meio das frases.
e o sotaque brasileiro era carregado demais. Do outro lado da linha, era possível ouvir o francês respondendo em inglês, claramente mais confortável nesse idioma. Eduardo desligou com uma expressão levemente irritada e murmurou algo sobre esses franceses complicados. Marina voltou sua atenção para a revista, mas por dentro sentia uma mistura de divertimento e pena. Eduardo Santana, o homem que controlava milhões, que comandava centenas de funcionários, que tinha o mundo dos negócios na palma da mão, tropeçava nas palavras mais básicas do francês. 3 horas depois, Eduardo fez uma segunda ligação para a França. Alô? Madame Chanel, non, je suis... How do you say businessman brasileiro? We need, comment dit, rendez-vous pour les vêtements. Desta vez a conversa foi ainda mais truncada. Eduardo gesticulava como se os gestos pudessem ser transmitidos pelo telefone, alternando entre francês quebrado, inglês e até algumas palavras em português quando se frustrava. Marina fingiu dormir, mas escutava cada palavra. Reconheceu o nome da pessoa do outro lado. Era Sophie Moreau, uma das principais compradoras das Galeries Lafayette, uma das maiores lojas de departamento de Paris. Eduardo estava tentando marcar um encontro para apresentar sua linha de produtos brasileiros, mas a comunicação estava sendo um desastre. Quando Eduardo desligou o telefone, estava visivelmente contrariado. "Problemas, senhor?" Marina perguntou suavemente, quebrando o silêncio pela primeira vez desde a decolagem. Eduardo olhou para ela com surpresa, como se tivesse esquecido de sua presença. "Nada que você precise saber. Volte a fazer o que estava fazendo." Marina assentiu e fechou os olhos novamente. Mas por dentro, sua mente fervilhava. Sophie Moreau. Conhecia esse nome dos artigos que Madame Dubois costumava recortar de revistas francesas. Era uma mulher influente, conhecida por ser exigente e por valorizar não apenas produtos de qualidade, mas também parceiros que compreendessem a cultura francesa. O resto do voo transcorreu em silêncio. Eduardo trabalhou incansavelmente. Marina fingiu descansar, enquanto mentalmente praticava frases em francês que não usava há meses. Quando o piloto anunciou que começariam a descida para o aeroporto Charles de Gaulle, ambos olharam pelas janelas. Paris se estendia lá embaixo, iluminada pelo sol do final da tarde. Eduardo guardou o notebook e ajeitou a gravata. Marina sentiu o coração acelerar novamente. "Lembre-se", disse Eduardo sem olhar para ela. "Você está aqui para carregar sacolas. Nada além disso." Marina assentiu, mas por dentro sorria. Eduardo Santana não fazia ideia do que o aguardava em Paris. A Cidade Luz estava prestes a revelar alguns segredos. O aeroporto Charles de Gaulle fervilhava com o movimento típico do final de tarde parisiense. Marina seguiu Eduardo pelos corredores, mantendo a distância respeitosa que ele esperava. Mas seus olhos captavam cada detalhe ao redor. Os anúncios em francês que ecoavam pelos alto-falantes soavam como música familiar aos seus ouvidos. "Por aqui", Eduardo murmurou dirigindo-se ao balcão de imigração para portadores de passaportes diplomáticos. Seus contatos no consulado brasileiro haviam providenciado o documento especial para facilitar a entrada no país. Enquanto aguardavam na fila, Eduardo verificou o celular e fez uma careta. "Maldição! O motorista que deveria nos buscar cancelou de última hora." Marina manteve-se em silêncio, mas notou a tensão crescente em seus ombros. Eduardo não estava acostumado a imprevistos, especialmente em território estrangeiro, onde não dominava completamente o idioma. Após passarem pela imigração, dirigiram-se ao saguão de desembarque. Eduardo procurava com os olhos algum cartaz com seu nome, mas não encontrou nada. Aproximou-se do balcão de informações, onde uma jovem francesa sorria educadamente. "Excuse me, taxi por hotel. Come in. Where can I..." A funcionária o interrompeu gentilmente, respondendo em inglês. "Of course, sir. The taxi stand is right outside. Would you like me to call one for you?" Eduardo assentiu, ligeiramente contrariado por ter sido socorrido no inglês novamente. Enquanto a funcionária fazia a ligação, ele se voltou para Marina. "Fique de olho nas bagagens. Não posso me dar ao luxo de perder nada." Marina assentiu e posicionou-se ao lado dos carrinhos com as malas. Observou Eduardo tentando explicar à funcionária o endereço do hotel,
misturando inglês e francês de forma confusa. A jovem francesa mantinha o sorriso profissional, mas era evidente que estava tendo dificuldades para compreendê-lo completamente. 15 minutos depois, estavam no banco traseiro de um táxi Mercedes, dirigindo-se ao centro de Paris. Eduardo falava ao telefone em português com alguém de sua empresa no Brasil, enquanto Marina contemplava a cidade pela janela. A Avenue des Champs-Élysées se estendia diante deles, ladeada por lojas elegantes e cafés com mesas na calçada. Pessoas caminhavam com aquela elegância natural que ela havia aprendido a admirar através das descrições de Madame Dubois. Era exatamente como imaginara, mas ao mesmo tempo completamente único e real. O táxi parou em frente ao Hotel Le Bristol, um palácio de luxo localizado na Rue du Faubourg Saint-Honoré. Eduardo guardou o celular e dirigiu-se ao motorista. Combien, how much? 60 euros, monsieur, respondeu o taxista em francês. Eduardo franziu a testa, claramente não compreendendo o valor mencionado. Começou a gesticular, tentando perguntar novamente em inglês misturado com francês. O taxista, um homem de meia idade com expressão impaciente, repetiu mais devagar, mas Eduardo continuava confuso. Marina observou a cena por alguns segundos. Eduardo começava a mostrar sinais de irritação, e o taxista tamborilava os dedos no volante. Era o tipo de situação que poderia se transformar rapidamente num mal-entendido constrangedor. Foi então que ela tomou uma decisão. 60 euros, repetiu suavemente para Eduardo. São 60 euros, Sr. Santana. Eduardo voltou-se para ela com surpresa. Você entende francês? Un peu, respondeu Marina usando a expressão francesa para um pouco, mas seu sotaque soou natural, fluente. Eduardo pagou o taxista e saíram do veículo. Enquanto um funcionário do hotel carregava as bagagens, ele caminhou ao lado de Marina em direção à entrada. Como assim, un peu? Onde aprendeu francês? Tive algumas aulas quando mais nova, senhor. Nada muito avançado. Eduardo assentiu distraidamente, mas algo em sua expressão havia mudado. Pela primeira vez desde que saíram do Brasil, Marina havia se mostrado útil de uma forma que ele não esperava. O saguão do Hotel Le Bristol era uma obra de arte em si mesmo. Mármore polido, lustres de cristal, tapetes persas e arranjos florais que pareciam pequenas obras de arte. Marina manteve a expressão controlada, mas por dentro estava deslumbrada. Eduardo dirigiu-se ao balcão de recepção, onde um jovem de terno impecável o aguardava com um sorriso profissional. Bonsoir, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Eduardo hesitou por um momento, preparando-se para mais uma tentativa de comunicação truncada. Good evening, Reservation pour Eduardo Santana, 2 rooms. O recepcionista assentiu educadamente e começou a consultar o sistema, mas era evidente que estava tendo dificuldades para localizar a reserva com as informações fragmentadas que Eduardo conseguia fornecer. Marina observou a situação se desenrolar, sentindo uma mistura de compaixão e oportunidade. Eduardo Santana, o homem que ela havia visto comandar reuniões com dezenas de executivos, que falava ao telefone com autoridade absoluta, estava claramente fora de sua zona de conforto. E ela sabia exatamente como ajudar. O momento da verdade estava se aproximando. O recepcionista digitava no computador com uma expressão cada vez mais confusa, alternando o olhar entre a tela e Eduardo, que tentava explicar sua reserva com gestos exagerados e palavras soltas em 3 idiomas diferentes. Reservation pour 2 personnes, chambre et suite? Je suis désolé, monsieur, disse au recepcionista educadamente. Pouvez-vous me donner votre numéro de confirmation? Eduardo piscou várias vezes, claramente não compreendendo a pergunta. Começou a revirar os bolsos procurando papéis, murmurando palavrões em português que felizmente o francês não entendia. Marina observou a cena por mais alguns segundos. A fila atrás deles começava a crescer. Outros hóspedes esperavam para fazer check-in, e Eduardo estava visivelmente agitado. Era evidente que a situação estava saindo de controle. Foi então que ela deu um passo à frente. Excusez-moi, disse Marina, dirigindo-se ao recepcionista com naturalidade absoluta. Sua voz soava completamente diferente, confiante, fluente,
com um sotaque parisiense que parecia ter sido moldado nas ruas de Montmartre. Eduardo parou de revirar os boletos e a encarou com os olhos arregalados. Nous avons une réservation au nom d'Eduardo Santana, continuou Marina, prononciando o nome com elegância francesa. Une suite et une chambre simple pour 4 nuits. La réservation a été faite par l'intermédiaire de l'agence concierge mondiale il y a une semaine. O recepcionista sorriu imediatamente, claramente aliviado por finalmente poder se comunicar adequadamente. Mais bien sûr, Monsieur Santana, c'est un plaisir de vous accueillir au Bristol. Elle digitou rapidamente e encontrou a réserve. Votre suite présidentielle est prête, et la chambre de madame également. Marina traduziu rapidamente para Eduardo, que continuava paralisado pela revelação. Ele encontrou nossa reserva. A suíte presidencial está pronta, assim como meu quarto. O recepcionista continuou falando diretamente com Marina, tratando-a como a pessoa responsável pela comunicação. Madame, désirez-vous que nos bagagistes montent vos bagages immédiatement? Et peut-être souhaiteriez-vous des informations sur nos services de conciergerie? Oui, s'il vous plaît, répondit Marina. Et nous aimerions aussi des recommandations pour dîner ce soir. Quelque chose d'authentiquement parisien. Certainement. Je vais demander à notre concierge de préparer une liste personnalisée. Durante toda a conversa, Eduardo permaneceu em silêncio, observando Marina interagir com uma fluência que o deixava cada vez mais perplexo. Ela não apenas falava francês, ela o dominava completamente, com nuances culturais que demonstravam conhecimento profundo do idioma e dos costumes locais. Quando o recepcionista entregou as chaves dos quartos, dirigiu-se novamente a Marina com um sorriso caloroso. Madame, c'est un réel plaisir d'avoir des hôtes qui apprécient notre culture. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, vous êtes très aimable, respondeu Marina, retribuindo o sorriso. Enquanto seguia um funcionário do hotel em direção aos elevadores, Eduardo caminhava em silêncio absoluto, ao lado de Marina. Só quando as portas do elevador se fecharam é que ele finalmente falou. O que diabos foi aquilo? Marina voltou sua atenção para ele, retomando a postura discreta de sempre. Como assim, senhor Santana? Aquele francês. De onde saiu aquele francês? Eu mencionei que havia tido algumas aulas. Algumas aulas? Eduardo a interrompeu, sua voz subindo um tom. Aquilo não foram algumas aulas. Você falou como uma nativa. O elevador parou no 8º andar. Marina aguardou que ele saísse primeiro, mantendo a distância respeitosa de sempre. Estudei por alguns anos com uma professora francesa que morava na minha cidade, senhor. Nada extraordinário. Eduardo parou no meio do corredor e se voltou para ela completamente. Nada extraordinário? Marina, o recepcionista estava tratando você como se fosse a hóspede principal. Marina baixou os olhos, assumindo novamente a postura submissa que Eduardo esperava dela. Peço desculpas se causei algum constrangimento, senhor. Foi apenas para facilitar o check-in. Eduardo a estudou por longos segundos, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da funcionária que conhecia há 2 anos. Quantos idiomas você fala? Português e francês, senhor. E inglês? Marina hesitou por um momento. Um pouco de inglês também. Eduardo balançou a cabeça, ainda processando o que havia presenciado. Durante 2 anos, aquela mulher havia limado sua casa, organizado seus aposentos, servido jantares quando ele recebia visitas, e ele jamais imaginara que ela possuía habilidades que poderiam ser genuinamente úteis em seus negócios. Bem, disse finalmente, retomando a compostura, amanhã começamos as visitas às lojas, e aparentemente, você será mais útil do que eu imaginava. Marina assentiu silenciosamente, mas por dentro sorria. Eduardo Santana acabara de descobrir que a mulher que trouxera para carregar sacolas talvez fosse exatamente o que ele precisava para conquistar Paris. O jogo havia mudado completamente. Marina acordou às 6 da manhã, como sempre fazia. A diferença era que, desta vez, o despertador soou numa suíte parisiense, com a luz dourada do amanhecer filtrando pelas cortinas de seda. Levantou-se, tomou banho e vestiu-se com cuidado. Calça escura, blusa branca impecável e o blazer preto que se tornara sua armadura profissional.
Desceu ao restaurante do hotel às 7h15, conforme Eduardo havia instruído na noite anterior. Ele já estava lá, sentado numa mesa próxima às janelas que davam para o jardim interno, folheando alguns papéis enquanto tomava café. Pontual, disse ele quando a viu se aproximar. Sente-se. Temos muito a discutir. Marina ocupou a cadeira à sua frente, notando que Eduardo havia pedido café para dois. Era um gesto pequeno, mas significativo. Pela primeira vez, ela não estava sendo tratada como parte da mobília. Ontem à noite fiquei pensando, começou Eduardo, cortando um croissant ao meio. Se você fala francês desse jeito, por que nunca mencionou? Por que continuar trabalhando como governanta? Marina serviu-se de café, ganhando alguns segundos para formular a resposta. Falar um idioma não garante emprego, Sr. Santana. E eu precisava trabalhar. Eduardo assentiu lentamente, mas ela podia ver que ele estava processando muito mais do que suas palavras simples sugeriam. Hoje vamos às Galeries Lafayette, disse ele, mudando de assunto. Tenho reunião com Sophie Moreau às 10 da manhã. Ela é a principal compradora da seção feminina, Marina completou automaticamente. Formada pela École Supérieure de Commerce de Paris, trabalha na empresa há 12 anos, conhecida por ser exigente, mas justa com fornecedores que demonstram qualidade e compreensão do mercado francês. Eduardo parou de mastigar e a encarou. Como você sabe disso? Marina percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Eu pesquisei sobre os contatos da sua agenda ontem à noite. Pensei que poderia ser útil conhecer as pessoas com quem o senhor se reuniria. Era uma meia-verdade. Marina conhecia Sophie Moreau através dos artigos que Madame Dubois costumava recortar de revistas francesas, mas Eduardo não precisava saber disso. Interessante, murmurou ele. E o que mais descobriu? Pierre Dubois da Printemps prefere fornecedores que tenham histórico comprovado no Brasil antes de expandir para a Europa. Marie Lefebvre da Bon Marché valoriza sustentabilidade e produção ética. E... Marina hesitou. Continue. Todos eles apreciam quando os parceiros comerciais fazem o esforço de se comunicar em francês, mesmo que não perfeitamente. Demonstra respeito pela cultura local. Eduardo terminou o café em silêncio, absorvendo as informações. Quando se levantou da mesa, sua postura estava diferente, mais ereta, mais confiante. Muito bem. Parece que você será mais do que uma carregadora de sacolas, afinal. Saíram do hotel juntos, e desta vez Eduardo não caminhou à frente. Seguiram lado a lado pelas ruas parisienses em direção ao metrô. Marina observou discretamente enquanto ele estudava o mapa do sistema de transporte público. Ligne 1 até Châtelet, depois Ligne 14 até Châtelet-Les Halles, disse ela suavemente quando percebeu sua dificuldade. Você conhece o metrô de Paris? Estudei o mapa ontem à noite. E a professora que me ensinou francês sempre dizia que uma verdadeira parisiense precisa dominar o transporte público. Dentro do vagão, Eduardo manteve-se próximo a ela, ocasionalmente pedindo esclarecimentos sobre as estações que passavam. Marina notou que outros passageiros os olhavam com curiosidade. Um casal elegante, ela falando francês fluente, ele claramente estrangeiro, mas bem vestido. Quando desceram na estação Chaussée d'Antin-Lafayette, Eduardo parou na saída e se voltou para ela. Marina, preciso saber uma coisa antes de entrarmos nas galerias. Sim, senhor. Ontem no hotel, aquele francês que você falou era realmente seu melhor nível ou você estava se contendo? Marina o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Estava me contendo, senhor Santana. Eduardo assentiu lentamente como se uma peça de quebra-cabeça tivesse finalmente se encaixado. Então hoje quero ver seu melhor nível. E Marina? Ele fez uma pausa. Pode parar de me chamar de senhor o tempo todo. Eduardo está bom. Quando entraram nas Galeries Lafayette 15 minutos depois, Marina caminhava com mais confiança e Eduardo a observava com crescente interesse. A mulher que ele havia trazido para carregar sacolas estava se revelando muito mais complexa do que jamais imaginara. E o dia mal havia começado. As Galeries Lafayette se erguiam diante deles como uma catedral do comércio parisiense. A fachada Art Nouveau e as vitrines elaboradas impressionaram Eduardo, mas foi a desenvoltura com que Marina se moveu pelo ambiente que realmente chamou sua atenção.
Ela conhecia o caminho até os elevadores, sabia em que andar ficavam os escritórios administrativos. Parecia estar em casa naquele universo de luxo francês. Por aqui, disse Marina, dirigindo-se ao elevador reservado para fornecedores e reuniões comerciais. O escritório da Madame Moreau fica no 5º andar. Durante a subida, Eduardo verificou os documentos em sua pasta pela 3ª vez. Catálogos de produtos, amostras de tecidos, planilhas de preços. Estava preparado tecnicamente, mas sabia que o sucesso da reunião dependeria muito mais de nuances culturais que ele não dominava completamente. Marina, disse ele quando o elevador parou, quero que participe da reunião. Ela o olhou com surpresa. Como assim? Pensei que eu deveria apenas... Esqueça o que pensei ontem. Hoje você é minha assistente comercial. O escritório de Sophie Moreau refletia o refinamento francês clássico. Móveis antigos, obras de arte nas paredes, uma mesa de mogno polida onde documentos estavam organizados com precisão milimétrica. A própria Sophie era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos loiros presos em chignon elegante, vestindo um tailleur impecável. Monsieur Santana, disse ela em francês estendendo a mão, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Eduardo apertou sua mão e tentou responder em francês. Madame Moreau, merci. Nous sommes très heureux de... Sophie aguardou educadamente, mas Eduardo claramente lutava com as palavras. Foi quando Marina deu um passo à frente. Madame Moreau, disse ela com naturalidade absoluta, permettez-moi de vous présenter Monsieur Eduardo Santana, propriétaire de l'une des plus importantes chaînes de magasins de luxe du Brésil. Je suis Marina Silva, son assistante pour les marchés internationaux. Sophie sorriu imediatamente, visivelmente aliviada por poder se comunicar adequadamente. Enchantée, mademoiselle Silva. Votre français est excellent. Avez-vous vécu en France? Non, madame, mais j'ai eu la chance d'étudier avec une excellente professeure parisienne. Eduardo observou a interação, fascinado pela transformação completa de Marina. Sua postura, sua voz, até sua expressão facial haviam mudado. Ela não era mais a governanta discreta. Era uma profissional competente e confiante. Sophie os convidou a se sentar em poltronas de couro, dispostas em volta de uma mesa de centro de vidro. Alors, Monsieur Santana, disse Sophie, dirigindo-se a Eduardo, mas claramente esperando que Marina traduzisse. Parlez-moi de vos produits brésiliens. Marina traduziu rapidamente, e Eduardo começou sua apresentação em inglês. Falava sobre a qualidade dos materiais brasileiros, sobre o crescimento do mercado de luxo no país, sobre as oportunidades de parceria. Suas ideias eram sólidas, seus números impressionantes, mas algo se perdia na tradução direta. Marina percebia a reação de Sophie. A francesa escutava educadamente, mas não demonstrava o entusiasmo que Eduardo esperava despertar. Foi então que Marina tomou uma decisão. Madame Moreau, interrompeu ela suavemente, permettez-moi d'ajouter quelque chose d'important. Sophie assentiu, curiosa. Marina começou a falar sobre os produtos brasileiros com uma perspectiva completamente diferente. Explicou como a moda brasileira representava uma fusão única entre influências europeias e criatividade tropical. Mencionou estilistas específicos, técnicas tradicionais de tingimento, a sustentabilidade da produção nacional. Falava não apenas sobre produtos, mas sobre cultura, identidade, arte. Eduardo a observava impressionado. Marina não estava apenas traduzindo suas palavras. Estava contextualizando sua proposta de uma forma que ele mesmo não conseguiria. Sophie se inclinou para a frente, interessada. C'est fascinant. Et vous, mademoiselle Silva, connaissez-vous personnellement ces créateurs? Marina sorriu. J'ai eu l'opportunité d'étudier leur travail en détail. La mode brésilienne contemporaine représente vraiment quelque chose d'unique sur le marché international. A reunião, que estava programada para durar 30 minutos, se estendeu por mais de 1 hora. Sophie fez perguntas detalhadas, pediu para examinar as amostras com atenção renovada, discutiu possibilidades de parceria que Eduardo nem havia considerado. Quando finalmente se despediram, Sophie apertou calorosamente a mão de Marina. Mademoiselle Silva, ce fut un réel plaisir. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer bientôt. No elevador descendo,
Eduardo permaneceu em silêncio por alguns minutos. Quando as portas se abriram no térreo, ele finalmente falou. Marina, o que aconteceu lá em cima foi apenas meu trabalho. Ela interrompeu, voltando ao tom respeitoso de sempre. Não, Eduardo a segurou gentilmente pelo braço. Aquilo foi muito mais que trabalho. Você salvou aquela reunião. Marina o encarou, vendo algo novo em sua expressão. Não era mais o patrão arrogante que havia como mobiliário. Era um homem genuinamente impressionado e talvez um pouco intimidado. Sophie Moreau saiu daquela sala querendo fazer negócios conosco, continuou Eduardo. E isso aconteceu por sua causa, não minha. Marina assentiu silenciosamente, mas por dentro sentia uma satisfação profunda. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo Santana a estava vendo como ela realmente era. E isso era apenas o começo de sua transformação em Paris. Após deixarem as Galeries Lafayette, Eduardo sugeriu que almoçassem num café próximo antes da próxima reunião. Escolheram uma brasserie tradicional na Rue de la Paix, com mesas na calçada e vista para a Opéra Garnier ao fundo. Eduardo pediu uma mesa para 2 e, pela primeira vez, puxou a cadeira para Marina se sentar. O gesto a surpreendeu. Era uma cortesia que ele jamais havia demonstrado antes. Você precisa me explicar uma coisa, disse Eduardo depois que o garçom anotou os pedidos. Como uma pessoa com suas habilidades acabou trabalhando como governanta? Marina girou lentamente a taça de água entre os dedos, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, as circunstâncias nos levam por caminhos que não planejamos. Isso não é resposta, insistiu Eduardo. Você tem formação superior? Tenho um diploma em letras pela USP. Especialização em literatura francesa. Eduardo quase engasgou com a água. Literatura francesa. Marina, você é formada em literatura francesa e passou 2 anos limpando minha casa? Eu precisava de emprego. O mercado para professores de literatura não estava favorável. Eduardo se recostou na cadeira, passando a mão pelos cabelos. A cada revelação, sua percepção sobre Marina se transformava completamente. E por que não mencionou isso quando se candidatou à vaga? Porque a vaga era para governanta, não para professora de literatura. Eu sabia que se mencionasse minha formação, o senhor... Você pensaria que eu era super qualificada e procuraria outra pessoa. Você tinha razão, admitiu Eduardo. Eu provavelmente teria pensado isso. O garçom serviu o almoço. Salada niçoise para Marina, steak frites para Eduardo. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Na reunião desta tarde, disse Eduardo finalmente, quero que você assuma a comunicação completamente. Não vou mais tentar falar francês e criar situações constrangedoras. Marina ergueu os olhos, surpresa. Tem certeza? Absoluta. Você fez mais em 1 hora com Sophie Moreau do que eu conseguiria em um dia inteiro tropeçando nas palavras. Após o almoço, dirigiram-se ao Printemps para a reunião com Pierre Dubois. Desta vez, Marina entrou no escritório com confiança total, apresentando-se como assistente executiva internacional de Eduardo, responsável pelas negociações europeias. Pierre Dubois era um homem mais conservador que Sophie Moreau, mas ficou visivelmente impressionado quando Marina começou a falar sobre o mercado brasileiro com conhecimento técnico detalhado. Ela citava dados econômicos, tendências de consumo, projeções de crescimento, informações que Eduardo não se lembrava de ter compartilhado com ela. Durante uma pausa na reunião, Eduardo sussurrou. De onde você tirou todos esses dados sobre mercado? Leia os relatórios que chegam ao seu escritório, respondeu Marina discretamente. Sempre li. Nunca soube quando a informação poderia ser útil. Eduardo a encarou com uma mistura de admiração e incredulidade. Por 2 anos, Marina havia sido uma observadora silenciosa de seus negócios, absorvendo conhecimento, preparando-se para uma oportunidade que talvez nem soubesse que viria. A reunião com Pierre Dubois foi ainda mais bem-sucedida que a primeira. Ele não apenas demonstrou interesse nos produtos brasileiros, como sugeriu uma parceria estratégica que poderia abrir portas para toda a Europa. Quando saíram do Printemps, no final da tarde, Eduardo parou na calçada e se voltou para Marina. Marina, preciso te fazer uma proposta. Ela aguardou cautelosa.
Quando voltarmos ao Brasil, não quero mais que trabalhe como governanta. Quero te contratar como minha assistente executiva internacional. Salário 5 vezes maior, escritório próprio, viagens regulares para negociar com parceiros internacionais. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão controlada. É uma oferta generosa, mas... Mas o quê? Você tem certeza de que não está sendo influenciado pelo ambiente? Paris, os negócios bem-sucedidos hoje. Quando voltarmos à rotina normal, talvez... Eduardo a interrompeu. Marina, hoje eu vi uma profissional competente que estava escondida na minha própria casa há 2 anos. Isso não tem nada a ver com Paris. Tem a ver com reconhecer talento quando finalmente o enxergo. Marina baixou os olhos emocionada. Durante tanto tempo havia sonhado com uma oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial. E agora ela estava ali, oferecida pelo homem que durante 2 anos mal notara sua existência. Posso pensar na proposta? Claro. Mas Marina... Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Um sorriso genuíno, não o sorriso frio e calculado que usava nos negócios. Espero que a resposta seja sim. Enquanto caminhavam pelas ruas de Paris em direção ao hotel, Marina sentia como se estivesse vivendo um sonho. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Não era mais invisível. Não era mais apenas a governanta silenciosa. Eduardo, por sua vez, não conseguia parar de pensar em quantas outras pessoas talentosas ele poderia estar ignorando. Quantas oportunidades desperdiçara por julgar as pessoas apenas pela função que exerciam. Paris estava realmente transformando ambos de maneiras que nenhum dos dois havia antecipado. E ainda restavam 2 dias de viagem. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, estava ansioso para encontrar alguém que não fosse um parceiro de negócios ou cliente importante. Tomou banho, vestiu-se com cuidado e desceu ao restaurante do hotel 15 minutos mais cedo que o combinado. Marina já estava lá sentada à mesa de sempre, mas algo havia mudado. Usava um vestido azul marinho que Eduardo nunca havia visto, elegante, bem cortado, que realçava sua postura naturalmente ereta. Os cabelos estavam soltos em ondas suaves, não mais presos no coque rígido de sempre. Ela parecia diferente, confiante de uma forma que ia além do profissionalismo do dia anterior. Bom dia, disse Eduardo sentando-se à sua frente. Dormiu bem? Muito bem, obrigada. E você? Eduardo notou que ela havia abandonado completamente o tratamento formal. Não mais Senhor Santana ou Sim, Senhor. Era uma mudança sutil, mas significativa. Tenho que confessar algo, disse Eduardo depois que o garçom serviu café para ambos. Ontem à noite fiquei pensando em nossa conversa e percebi que não sei praticamente nada sobre você. 2 anos trabalhando na minha casa e eu não sabia nem que você tinha formação superior. Marina sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Eduardo nunca havia notado antes. Para ser justa, você nunca perguntou, e eu nunca ofereci a informação. Bem, estou perguntando agora. Me conta sobre você. Sobre sua vida antes de trabalhar para mim. Marina hesitou por um momento, como se não estivesse acostumada a falar sobre si mesma. Nasci em Campos do Jordão. Minha mãe era costureira. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Consegui bolsa integral para estudar na USP. Me formei em letras com especialização em literatura francesa. Trabalhei como professora particular por alguns anos. Depois, a crise econômica tornou difícil manter os alunos. E como chegou até minha casa? Através de uma agência de empregos. Eu precisava de trabalho estável, com moradia incluída. Não era o que havia planejado para minha vida, mas ela deu de ombros. Às vezes precisamos ser práticos. Eduardo observou a expressão dela. Havia resignação ali, mas também dignidade. Marina havia feito o que era necessário para sobreviver, sem perder a elegância ou a determinação. E Madame Dubois, a professora francesa, os olhos de Marina se iluminaram. Madame Dubois mudou minha vida. Ela não era apenas uma professora. Era uma verdadeira parisiense, cheia de histórias sobre a França, sobre literatura, sobre arte. Me ensinou não apenas o idioma, mas toda uma cultura. Ela ainda mora aqui em Paris? Marina assentiu.
Voltou há 3 anos. Moramos em contato esporádico por cartas. Eduardo terminou seu café e se recostou na cadeira, estudando Marina com crescente interesse. Marina, posso sugerir algo? Hoje temos apenas uma reunião no final da tarde. Que tal aproveitarmos amanhã para você me mostrar a Paris, que conhece através dos livros? A Paris de Madame Dubois? Marina o encarou com surpresa. Você quer fazer turismo? Quero que você me mostre a cidade através dos seus olhos. Quero entender de onde vem toda essa paixão pela França que percebi ontem. Marina sorriu novamente, e Eduardo percebeu que gostava muito de vê-la sorrir. Podemos começar pela Ile de la Cité, disse ela. Madame Dubois sempre dizia que Paris começa ali. 1 hora depois, caminhavam pelas pedras antigas da Ile de la Cité. Marina havia se transformado numa guia apaixonada, contando histórias sobre a história medieval de Paris, explicando detalhes arquitetônicos da Sainte-Chapelle, citando trechos de Victor Hugo ao passarem em frente a Notre-Dame. Eduardo a escutava fascinado, não apenas pelo conhecimento que ela demonstrava, mas pela forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que amava. Durante 2 anos, ele havia convivido com uma versão silenciosa e contida de Marina. Agora estava descobrindo uma mulher inteligente, culta, apaixonada. Como você sabe todas essas coisas? Perguntou ele quando ela terminou de explicar a importância histórica da conciergerie. Livros, muitos livros, muitos. E Madame Dubois tinha uma memória extraordinária para detalhes históricos. Pararam num café na Place Dauphine, uma pequena praça triangular escondida na ponta da ilha. Marina pediu 2 cafés em francês perfeito, conversou alguns minutos com o garçom sobre o tempo, sobre a beleza da praça. Eduardo observou como ela se movia com naturalidade naquele ambiente, como se pertencesse ali. Marina, disse ele quando ficaram sozinhos, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Por que nunca se casou? Uma mulher inteligente, bonita, culta como você. Marina baixou os olhos, mexendo distraidamente no açúcar. Relacionamentos sérios requerem tempo e investimento emocional. Nos últimos anos estava muito focada em sobreviver, em manter estabilidade financeira. Não sobrava energia para mais nada. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Culpa, talvez? Perceber que enquanto ele vivia em abundância, sua funcionária lutava apenas para manter estabilidade básica. E você? Perguntou Marina, surpreendendo-o. Por que um homem bem-sucedido como você nunca se casou? Eduardo riu, mas foi um riso sem humor. Porque sempre achei que as pessoas só se interessavam pelo meu dinheiro. Então parei de tentar distinguir interesse genuíno de interesse financeiro. Marina o estudou por um momento. Isso deve ser muito solitário. É, admitiu Eduardo, surpreso com sua própria honestidade. É muito solitário. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Quando Eduardo ergueu os olhos novamente, Marina estava observando os pombos que disputavam migalhas na praça, uma expressão pensativa no rosto. Naquele momento, ele percebeu algo que o perturbou profundamente. Marina era a primeira pessoa em anos com quem conseguia ter uma conversa genuína. E ela havia estado a poucos metros dele durante 2 anos inteiros, completamente invisível. A descoberta foi ao mesmo tempo gratificante e profundamente perturbadora. Após o almoço na Place Dauphine, Eduardo sugeriu que continuassem explorando Paris. Marina o guiou pelas ruas estreitas do Marais, explicando a história do bairro judeu, mostrando pequenas livrarias escondidas em becos medievais. Eduardo descobriu que gostava de caminhar sem pressa, algo que não fazia há anos. Há um lugar que gostaria de visitar, disse Marina quando passaram em frente ao Café de Flore. Se não se importar. Claro. Onde? Marina hesitou por um momento. É o apartamento de Madame Dubois. Ela não sabe que estou em Paris, mas... Então vamos visitá-la, interrompeu Eduardo. Quero conhecer a pessoa responsável por essa transformação. Marina sorriu, mas havia nervosismo em seus olhos. Ela mora no 7 no arrondissement, perto da Torre Eiffel. É um apartamento pequeno, muito diferente do mundo a que você está acostumado. Marina, disse Eduardo parando de caminhar, você ainda não entendeu? Estes 2 dias em Paris me mostraram que eu estava vivendo num mundo muito limitado.
Quero conhecer pessoas reais, histórias verdadeiras. Pegaram o metrô até a estação Bir Hakeim. Marina guiou Eduardo por ruas residenciais tranquilas, até um prédio típico parisiense do século XIX. Subiu as escadas até o quarto andar, Eduardo a seguindo curioso. Marina tocou a campainha do apartamento 4B. Passos lentos se aproximaram da porta, que se abriu revelando uma senhora elegante de cabelos prateados e olhos azuis brilhantes. Marina, disse a senhora em francês com surpresa genuína. Ma petite Marina? Bonjour, Madame Dubois, respondeu Marina claramente emocionada. Espero que não se importe com nossa visita inesperada. Importe? Ma chérie, entre, entre. Madame Dubois abraçou Marina calorosamente. Depois se voltou para Eduardo com curiosidade cortês. Et qui est ce beau monsieur qui vous accompagne? Madame Dubois, je vous présente Eduardo Santana, mon employeur. Eduardo estendeu a mão, mas Madame Dubois o estudou com olhos penetrantes antes de apertá-la. Employeur? Intéressant. Entrez, s'il vous plaît. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente decorado. Livros franceses ocupavam todas as paredes. Pequenas obras de arte criavam pontos de interesse. Flores frescas perfumavam o ambiente. Era elegante numa simplicidade que Eduardo raramente via. Madame Dubois preparou chá e os convidou a se sentar numa pequena sala com vista para uma praça arborizada. Alors, Marina, disse ela em francês. Raconte-moi tout. Que fais-tu à Paris? Marina explicou sobre a viagem de negócios, sobre seu novo papel como intérprete e assistente. Eduardo percebeu que ela omitia deliberadamente os detalhes sobre sua função anterior como governanta. Madame Dubois escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas precisas. Eduardo não compreendia toda a conversa, mas captava nuances, a afeição genuína entre as duas mulheres, a preocupação maternal de Madame Dubois, o respeito evidente que Marina nutria pela professora. Et vous, Monsieur Santana, disse Madame Dubois, voltando-se para Eduardo. Que pensez-vous de notre petite Marina? Eduardo olhou para Marina, que traduzia a pergunta com certo constrangimento. Diga a ela, respondeu Eduardo, que descobri que Marina é uma das pessoas mais talentosas que conheço e que levei 2 anos para perceber isso. Marina traduziu, omitindo a parte final sobre os 2 anos. Madame Dubois assentiu aprovando, mas seus olhos continuavam estudando Eduardo com atenção. Marina, disse a senhora em português com sotaque francês, pode me mostrar as fotografias da minha última viagem à Provence? Estão no quarto. Quando Marina saiu da sala, Madame Dubois se voltou para Eduardo e mudou para um inglês perfeito. Mr. Santana, may I speak frankly? Eduardo assentiu, surpreso pela mudança de idioma. Marina is a remarkable young woman who has faced many difficulties with grace. If you are her employer, I hope you understand her value. I'm beginning to, respondeu Eduardo honestamente. She spent 5 years studying not just French language, but French culture, literature, history. She could have been a professor, a translator, a cultural consultant. Instead, Madame Dubois deixou a frase no ar. Instead, she became my housekeeper because she needed work, completou Eduardo. Madame Dubois assentiu. Exactly. And now? Eduardo hesitou. A pergunta simples carregava weight enormous. Now I'm offering her a position that matches her abilities. And personally. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Personally. Mr. Santana, I have taught many students, but Marina is special. She deserves more than professional recognition. She deserves someone who sees her completely. Quando Marina retornou com as fotografias, a conversa voltou ao francês e temas mais leves, mas Eduardo não conseguia esquecer as palavras de Madame Dubois. 1 hora depois, despediram-se com promessas de manter contato mais frequente. Na rua, Marina caminhava em silêncio. Do que vocês conversaram enquanto eu estava fora? Perguntou ela finalmente. Madame Dubois queria ter certeza de que eu reconheço seu valor. Marina parou de caminhar. E você reconhece? Eduardo a encarou diretamente. Estou começando a reconhecer muito mais do que imaginava. O tom de sua voz fez Marina corar levemente. Pela primeira vez, ambos sentiram que algo além de uma relação profissional estava começando a se formar entre eles.
E ainda faltava uma reunião importante naquele dia. A reunião da tarde era com Marie Lefebvre, do Bon Marché, numa das lojas de departamento mais tradicionais de Paris. Eduardo e Marina chegaram ao escritório de Marie com 15 minutos de antecedência, ambos ainda absortos nos pensamentos da visita a Madame Dubois. Marie Lefebvre era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente cortados, vestindo um tailleur clássico que irradiava autoridade. Seu escritório refletia décadas de experiência no mercado de luxo parisiense, fotografias com estilistas famosos, prêmios da indústria, uma estante repleta de catálogos de moda internacional. Bonsoir, Monsieur Santana, disse Marie, apertando a mão de Eduardo. Et vous devez être Mademoiselle Silva. J'ai entendu parler de vos succès avec Sophie et Pierre. Marina sorriu, lisonjeada por descobrir que sua reputação já havia se espalhado entre os compradores parisienses. Madame Lefebvre, c'est un honneur de vous rencontrer. Nous espérons pouvoir vous présenter quelque chose qui vous intéressera. A reunião começou seguindo o padrão estabelecido nos dias anteriores. Eduardo apresentava seus produtos. Marina traduzia e contextualizava culturalmente. Marie demonstrava interesse genuíno, fazendo perguntas técnicas sobre sustentabilidade e práticas de produção, exatamente o que Marina havia antecipado, baseada em sua pesquisa. Tudo transcorria perfeitamente até que o celular de Eduardo tocou. Desculpem, disse ele, verificando a tela. É uma ligação importante do Brasil. Marina traduziu o pedido de licença, e Marie assentiu compreensiva. Eduardo atendeu a ligação, mas logo sua expressão mudou drasticamente. O quê? Como assim faliu? Disse ele em português, sua voz subindo vários tons. Isso é impossível. Verifique novamente. Marina notou a crescente agitação de Eduardo e a expressão preocupada de Marie, que claramente percebia que algo grave estava acontecendo. Não desligue, continuou Eduardo, agora claramente alterado. Preciso falar com o advogado imediatamente. E convoque reunião de emergência com todos os diretores para amanhã às 6 da manhã. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e se voltou para Marie e Marina. Je suis désolé, disse ele em francês truncado. Mas nous devons, partir imediatement. Problema grave. Au Brésil. Marina percebeu imediatamente que Eduardo estava em pânico. Ela se levantou graciosamente e se dirigiu a Marie. Madame Lefebvre, je vous prie d'excuser cette interruption soudaine. Monsieur Santana vient de recevoir des nouvelles urgentes concernant ses affaires au Brésil. Nous devrons malheureusement écourter notre rencontre. Bien sûr, je comprends parfaitement, répondit Marie con gentileza. Les affaires passent avant tout. J'espère que tout se résoudra rapidement. Merci beaucoup pour votre compréhension. Nous vous recontacterons dès que possible pour reprendre nos discussions. Marina guiou Eduardo para fora do escritório com diplomacia eficiente. Só quando chegaram ao elevador é que ela perguntou: o que aconteceu? Eduardo apoiou-se na parede do elevador, visivelmente abalado. Meu maior fornecedor brasileiro faliu. Sem aviso, sem negociação. Simplesmente desapareceu com 3 milhões de reais que eu havia adiantado para a produção da coleção de verão. Marina sentiu o estômago afundar. 3 milhões de reais era uma quantia que podia comprometer seriamente qualquer negócio. E isso significa que posso não ter mercadoria para entregar aos clientes que já pagaram. Significa que posso perder contratos milionários. Significa que... Eduardo parou, incapaz de verbalizar a possibilidade de falência. Quando saíram do prédio, Eduardo estava visivelmente transtornado. Tentou ligar para o Brasil novamente, mas as ligações não completavam. Preciso voltar imediatamente, disse ele. Preciso cancelar o resto da viagem, remarcar o voo. Eduardo, disse Marina firmemente, pare, respire. Ele a olhou como se ela estivesse falando em idioma estrangeiro. Marina, você não entende. Minha empresa pode estar destruída. E você voltando em pânico para o Brasil hoje ou amanhã vai mudar alguma coisa. Eduardo abriu a boca para responder, depois a fechou. Marina continuou. Você tem uma equipe competente no Brasil. Tem advogados, tem diretores. Deixe que eles façam o trabalho inicial enquanto você termina o que veio fazer aqui. Mas, Eduardo, se você cancelar essas reuniões agora,
pode perder os contratos franceses também. E se a situação no Brasil estiver realmente grave, você vai precisar de toda a fonte de receita possível. Eduardo a encarou por longos segundos. Marina estava certa e ele sabia disso. Mas o pânico tornava difícil pensar com clareza. Não sei se consigo me concentrar em negócios agora, admitiu ele. Marina deu um passo mais próximo. Então deixe que eu me concentre por nós dois. A confiança em sua voz, a determinação em seus olhos, fizeram Eduardo perceber algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não estava enfrentando uma crise sozinho. E isso fazia toda a diferença. De volta ao hotel, Eduardo trancou-se em sua suíte, fazendo ligações para o Brasil. Marina podia ouvir sua voz alterada através da parede, ora falando em português com advogados, ora gritando com diretores que não conseguiam fornecer respostas satisfatórias. Às 8 da noite, Marina bateu na porta da suíte. Eduardo, você precisa comer alguma coisa. A porta se abriu, revelando Eduardo com a camisa amassada, cabelos desalinhados, expressão de quem não dormia há dias, apesar de terem sido apenas algumas horas desde a ligação fatídica. Não tenho fome, disse ele, voltando ao telefone que havia deixado sobre a mesa. Marina entrou na suíte sem esperar convite, algo que jamais teria feito 3 dias antes. Eduardo, desliga esse telefone. Marina, você não entende a gravidade? Entendo perfeitamente, ela o interrompeu. Mas você ligou para o Brasil 15 vezes nas últimas 3 horas. São 2 da madrugada lá. Seus advogados estão dormindo, seus diretores estão dormindo, e você está se torturando desnecessariamente. Eduardo a encarou, pronto para argumentar, mas viu algo em sua expressão que o fez hesitar. Senta aqui, disse Marina, apontando para o sofá da suíte. Vamos organizar essa situação metodicamente. Para sua própria surpresa, Eduardo obedeceu. Marina sentou-se à sua frente, puxou um bloco de papel da mesa e começou a fazer anotações. Primeiro, quanto exatamente você perdeu? 3 milhões em dinheiro adiantado, mais 2 milhões em contratos que não conseguirei cumprir. 5 milhões total. Isso compromete quanto da sua operação? Eduardo fez cálculos mentais. Cerca de 40% da receita prevista para este ano. Marina escreveu os números. Eduardo a observou, fascinado por sua calma diante de uma crise que o estava destruindo internamente. Segundo, você tem outros fornecedores que podem substituir parte da produção? Tenho, mas não com a mesma qualidade ou prazo. E se você conseguir os contratos franceses que viemos buscar aqui? Eduardo pensou por um momento. Os 3 contratos juntos representariam cerca de 6 milhões de euros nos próximos 2 anos. Marina continuou fazendo cálculos. Então, se conseguirmos fechar os negócios aqui, você não apenas compensa a perda, como sai da crise numa posição ainda melhor. Eduardo a olhou como se ela tivesse dito algo revolucionário. Marina, você tem razão. Claro que tenho, disse ela com um pequeno sorriso. Agora vamos jantar e amanhã atacamos essas reuniões como se nossa vida dependesse disso. Nossa vida? Marina percebeu o que havia dito e corou levemente. Sua vida. Seus negócios. Eduardo se inclinou para a frente, estudando seu rosto. Não, você disse certo da primeira vez. Nossa vida. Marina, se conseguirmos sair dessa crise, quero que seja minha sócia, não apenas minha funcionária. Sócia? 20% da empresa. Você já provou que entende os negócios melhor que eu em algumas áreas. Marina ficou em silêncio por longos segundos, processando a proposta. Eduardo, 3 dias atrás você me trouxe para carregar sacolas. E 3 dias atrás eu era um idiota que não sabia reconhecer talento quando estava na minha própria casa. Desceram para jantar no restaurante do hotel. Eduardo parecia mais calmo, mais focado. Durante a refeição, Marina apresentou um plano detalhado para as reuniões dos próximos 2 dias. Amanhã temos reunião com Jean-Claude Monet da Lafayette Homme. Ele é mais conservador que Sophie, mas aprecia histórias autênticas. Vamos focar na tradição familiar brasileira, na qualidade artesanal. Como você sabe tanto sobre essas pessoas? Porque enquanto você se preocupava apenas com números, eu estudei quem são nossos potenciais parceiros. Suas histórias, suas preferências, seus valores.
Eduardo tomou um gole de vinho e a observou com crescente admiração. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que está fazendo isso? Por que está me ajudando dessa forma? Você poderia simplesmente cumprir seu papel de tradutora e pronto. Marina hesitou por um momento. Por quê? Porque pela primeira vez em anos alguém está me vendo como eu realmente sou. E por quê? Ela parou, procurando as palavras certas. Por quê? Porque acredito em você. Acredito no que podemos construir juntos. Eduardo sentiu algo se mexer em seu peito. Uma emoção que não identificava há anos. Marina, posso confessar algo? Ela assentiu. Estes 3 dias em Paris mudaram mais do que meus negócios. Mudaram como eu vejo as pessoas, como eu vejo você, como eu vejo possibilidades que nem sabia que existiam. Marina sorriu e Eduardo percebeu que esse sorriso estava se tornando uma das coisas favoritas em sua vida. Eduardo, vamos salvar sua empresa primeiro. Depois conversamos sobre possibilidades. Mas ambos sabiam que as possibilidades já estavam se tornando realidade, uma reunião de cada vez. A manhã seguinte amanheceu nublada em Paris, mas Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há meses. Encontrou Marina no restaurante do hotel às 7 em ponto, vestindo um terno cinza escuro que a fazia parecer ainda mais profissional e confiante. Como está se sentindo? Perguntou ela, servindo café para ambos. Melhor, você tinha razão ontem. Entrar em pânico não resolve nada. Marina abriu sua pasta e retirou várias folhas com anotações detalhadas. Recebi algumas informações importantes por e-mail esta manhã. Jean-Claude Monet está considerando uma reestruturação completa da seção masculina da Lafayette. Ele está procurando marcas que possam oferecer algo diferenciado para o mercado europeu. Eduardo examinou as anotações, impressionado com o nível de detalhamento. Como conseguiu essas informações? Sophie Moreau me enviou. Aparentemente, nossa reunião causou boa impressão e ela quer nos ajudar. Ela te enviou diretamente? Não para mim? Marina assentiu e Eduardo percebeu a implicação. Sophie considerava Marina a verdadeira negociadora da dupla. Eduardo, disse Marina cuidadosamente, preciso sugerir algo que talvez você não goste. Diga. Acho que eu deveria conduzir completamente a reunião de hoje. Não apenas traduzir, mas negociar diretamente. Eduardo tomou um gole de café, considerando a sugestão. Por quê? Porque os franceses já me veem como sua representante. Porque você está visivelmente preocupado com a crise no Brasil e isso pode transparecer nas negociações. E porque... Ela hesitou. Por quê? Porque eu realmente entendo esse mercado. Não apenas o idioma, mas a cultura, as expectativas, o que eles valorizam. Eduardo a estudou por longos segundos. 3 dias antes, a ideia de deixar uma funcionária negociar em seu nome seria impensável. Agora, parecia a decisão mais sensata. Está bem, mas quero estar presente para validar qualquer acordo. Claro. 2 horas depois, estavam no elegante escritório de Jean-Claude Monet, na Lafayette Home. Jean-Claude era um homem de 60 anos, completamente calvo, com óculos de grife e um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal de muitos funcionários. Mademoiselle Silva, disse ele em francês, beijando a mão de Marina num gesto tipicamente francês. Sophie me falou maravilhas de você e de Monsieur Santana. Marina sorriu e respondeu em francês fluente. Monsieur Monet, é uma honra conhecê-lo. Esperamos poder apresentar algo que se alinhe com a visão de excelência da Lafayette. Eduardo observou Marina assumir completamente o controle da reunião. Ela não apenas apresentou os produtos, ela contou uma história. Falou sobre o Brasil como um país de contrastes únicos, sobre como a moda brasileira representava uma síntese entre tradição europeia e criatividade tropical. Mostrou como os produtos de Eduardo poderiam oferecer algo genuinamente diferenciado no mercado francês saturado. Jean-Claude escutava fascinado. Fazia perguntas complexas sobre posicionamento de marca, estratégias de marketing, projeções de vendas. Marina respondia com um conhecimento que impressionava até Eduardo. Mademoiselle Silva, disse Jean-Claude durante uma pausa. Posso fazer uma pergunta direta? Certamente. Você já trabalhou no mercado da moda anteriormente? Marina hesitou por uma fração de segundo.
Tenho estudado o mercado de moda como parte de minha formação cultural. Meu background acadêmico me permitiu analisar as tendências europeias em profundidade. Não era mentira, mas Eduardo percebeu como ela havia contornado habilmente a pergunta, sem revelar sua verdadeira experiência anterior. Impressionante, murmurou Jean-Claude. E qual seria o volume mínimo de produtos que poderiam fornecer? Marina olhou para Eduardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Podemos começar com 1000 peças por mês, aumentando gradualmente conforme a aceitação do mercado. E exclusividade para a França? Novamente Marina olhou para Eduardo antes de responder. Podemos oferecer exclusividade para lojas de departamento tradicionais. Boutiques independentes permaneceriam abertas à concorrência. Jean-Claude tomou notas, claramente interessado. Após 2 horas de negociação, ele se recostou na cadeira com um sorriso satisfeito. Mademoiselle Silva, Monsieur Santana, creio que temos base para um acordo. Minha proposta inicial seria um contrato de 2 anos, renovável, com pedido mínimo garantido de 15.000 peças anuais. Eduardo fez cálculos mentais rapidamente. 15.000 peças por ano representariam mais de 2 milhões de euros em receita. Marina manteve a expressão serena, mas Eduardo percebeu o brilho de triunfo em seus olhos. Monsieur Monet, disse ela, acreditamos que essa parceria pode ser muito frutífera para ambas as partes. Quando saíram da Lafayette 1 hora depois, com um pré-contrato assinado, Eduardo parou na calçada e se voltou para Marina. Marina, o que acabou de acontecer foi trabalho em equipe, ela disse simplesmente. Não, Eduardo balançou a cabeça. Foi você salvando minha empresa. Marina sorriu e pela primeira vez desde que se conheceram, Eduardo viu lágrimas de alegria em seus olhos. Nossa empresa, ela corrigiu suavemente. E naquele momento, Eduardo soube que sua vida havia mudado para sempre. Após o sucesso da reunião com Jean-Claude Monet, Eduardo sugeriu que celebrassem com um almoço especial. Escolheu um restaurante elegante no 16º arrondissement, com vista para a Torre Eiffel, muito diferente dos bistrôs simples que haviam frequentado nos dias anteriores. Eduardo, disse Marina quando o maître os conduziu à mesa, isso não é necessário. Um café simples seria suficiente. Marina, você acabou de salvar minha empresa. Acho que posso pagar um almoço decente. Ela sorriu, mas Eduardo percebeu certo desconforto em sua postura. O restaurante era obviamente caro, frequentado por empresários e turistas abastados. Marina parecia consciente de que não pertencia naturalmente àquele ambiente. Relaxa, disse Eduardo suavemente. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer pessoa. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo contou sobre a pressão de administrar uma empresa familiar, sobre as expectativas que carregava desde jovem. Marina falou sobre seus sonhos de estudar literatura na França, sobre como a realidade financeira havia mudado seus planos. Posso fazer uma pergunta que talvez seja inadequada, disse Eduardo enquanto tomavam vinho. Claro. Por que uma mulher como você nunca tentou construir uma carreira própria? Com suas habilidades, poderia ter aberto uma consultoria de negócios internacionais, trabalhado como tradutora freelancer. Marina girou a taça de vinho entre os dedos, considerando a resposta. Eduardo, você cresceu sabendo que tinha uma rede de segurança. Dinheiro da família, contatos, oportunidades. Para pessoas como eu, cada decisão profissional é uma questão de sobrevivência. Eduardo franziu a testa. Explique melhor. Abrir uma empresa própria requer capital inicial, tempo para construir clientela, capacidade de aguentar meses sem receita. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. Trabalhar como sua governanta me dava salário fixo, moradia, estabilidade. Era a escolha segura. Eduardo assentiu lentamente, começando a compreender uma realidade que nunca havia considerado. E agora? Agora você tem oportunidades. Marina sorriu, mas havia melancolia em sua expressão. Agora tenho oportunidades porque você decidiu me dar oportunidades. É diferente de conquistá-las por mérito próprio. Marina, você conquistou essas oportunidades por mérito próprio. Eu apenas fui burro demais para perceber durante 2 anos. O celular de Eduardo tocou. Uma ligação do Brasil. Ele atendeu rapidamente,
Conversou alguns minutos em português, depois desligou com expressão aliviada. Boas notícias? Perguntou Marina. Os advogados conseguiram recuperar parte do dinheiro e encontraram um fornecedor alternativo que pode cobrir 60% da produção prevista. Isso significa que a crise passou? Significa que, combinado com os contratos franceses, vamos não apenas sobreviver como crescer. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Fico feliz por você. Por nós, corrigiu Eduardo. Marina, falei sério sobre a sociedade. Quero que assine os papéis quando voltarmos ao Brasil. Marina baixou os olhos, mexendo distraidamente na comida. Eduardo, você está me oferecendo isso por gratidão ou por acreditar genuinamente nas minhas capacidades? A pergunta pegou Eduardo desprevenido por sua honestidade direta. Por que pergunta isso? Porque não quero ser sua sócia por pena ou por impulso emocional depois de uma crise. Quero que seja uma decisão comercial racional. Eduardo se recostou na cadeira, admirado pela maturidade profissional de Marina. Marina, nos últimos 3 dias você demonstrou conhecimento de mercado que eu não tenho, habilidades de negociação que eu não possuo e uma visão estratégica que complementa perfeitamente a minha. Comercialmente falando, seria estúpido da minha parte não te oferecer sociedade. E pessoalmente falando? Eduardo hesitou. A pergunta tinha camadas que ele não estava preparado para explorar completamente. Pessoalmente falando, pessoalmente você me fez perceber que existe um mundo inteiro de pessoas interessantes que eu ignorava por preconceito e arrogância. Marina o encarou diretamente. Eduardo, preciso ser honesta sobre uma coisa. Diga, durante estes 2 anos trabalhando na sua casa, eu te observava. Via como você conduzia reuniões, como tomava decisões, como tratava parceiros de negócios. Aprendi muito apenas observando. E o que você pensava de mim? Marina sorriu com ironia. Pensava que você era brilhante nos negócios e completamente cego para pessoas. Pensava que desperdiçava talento por arrogância. E pensava... Ela hesitou. Pensava o quê? Pensava que por trás de toda aquela frieza havia alguém que valia a pena conhecer, e estava certa. Eduardo sentiu algo se mexer no peito novamente. Aquela sensação estranha e reconfortante que só sentia na presença de Marina. Marina, posso confessar algo? Claro. Estes 3 dias em Paris foram os únicos em anos em que me senti genuinamente feliz. Marina sorriu, e Eduardo percebeu que estava se apaixonando não apenas pela mulher inteligente e competente, mas pela pessoa que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. E isso o assustava e o exaltava ao mesmo tempo. À tarde trouxe a reunião final da viagem, com Antoine Dubois, diretor comercial da Galeries Lafayette para toda a Europa. Era a reunião mais importante, pois um contrato com ele significaria acesso a todas as filiais francesas da rede. Antoine era primo distante de Madame Dubois, algo que Marina descobrira apenas na noite anterior, através de uma ligação para sua antiga professora. Ela decidiu não mencionar a conexão a Eduardo, pelo menos não inicialmente. O escritório de Antoine ficava no último andar das Galeries Lafayette, com vista panorâmica para Paris. Ele era um homem elegante de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, e falava inglês fluente além do francês nativo. Monsieur Santana, Mademoiselle Silva, disse ele cumprimentando-os em inglês. Sophie e Jean-Claude me falaram muito bem de vocês. Eduardo notou imediatamente que Antoine se dirigia igualmente aos dois, tratando Marina como parceira de negócios, não como assistente. Monsieur Dubois, respondeu Marina em francês, é uma honra conhecê-lo. Esperamos poder apresentar uma proposta que interesse à expansão europeia da Lafayette. Ah, você prefere francês, sorriu Antoine. Perfeito. Sophie mencionou que seu francês é excepcional. A reunião começou diferente das anteriores. Antoine fez perguntas mais amplas sobre a visão de Eduardo para o mercado europeu, sobre sustentabilidade, sobre como a marca brasileira poderia se posicionar num mercado competitivo. Eduardo respondia em inglês. Marina complementava em francês com detalhes culturais e estratégicos. Gradualmente, Antoine começou a se dirigir principalmente a Marina, claramente impressionado com sua compreensão abrangente do mercado. Mademoiselle Silva,
disse Antoine durante uma pausa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina assentiu. Você conhece por acaso Marguerite Dubois, uma senhora que viveu alguns anos no Brasil? Marina fingiu pensar por um momento. Dubois. Esse nome me é familiar. Uma professora francesa, talvez? Exatamente, minha prima. Ela morou em Campos do Jordão, acredito. Que coincidência extraordinária, disse Marina com surpresa controlada. Madame Dubois foi minha professora de francês durante vários anos. Antoine sorriu amplamente. Minha prima sempre teve um talento especial para encontrar alunos excepcionais. Ela me escreveu sobre uma jovem brasileira brilhante que dominava não apenas o idioma, mas compreendia profundamente nossa cultura. Eduardo observou a troca, percebendo que Marina havia omitido deliberadamente essa conexão até o momento certo. Marguerite tem excelente julgamento sobre pessoas, continuou Antoine. Se ela a elogiou, isso me diz tudo o que preciso saber sobre sua competência. O restante da reunião transcorreu de forma ainda mais positiva. Antoine não apenas demonstrou interesse nos produtos de Eduardo, mas sugeriu uma parceria estratégica para toda a Europa. Monsieur Santana, disse ele ao final, sua proposta é interessante, mas o que realmente me impressiona é sua parceira. Mademoiselle Silva compreende nosso mercado de uma forma que poucos estrangeiros conseguem.